a graça de Deus, a graça de Cristo Jesus. E nós temos então essa série que diz: Jesus nos surpreende com a graça que nos chama hoje a morrer. Vimos na semana passada que essa graça nos convidava a abrir os nossos olhos, a enxergar dos olhos de Cristo Jesus, na perspectiva dele. Vimos o texto onde Jesus está falando aos seus discípulos. Primeiramente ele cura um cego, e Jesus estava acostumado a curar os cegos. Ele curava, simplesmente dizia: olha, enxergue. Mas em particular, esse cego foi curado em duas fases: o primeiro e o segundo tempo do futebol, podemos assim dizer. Então ele foi em duas fases. Primeiro ele começou a enxergar, enxergava de forma turva, tanto que ele fala: olha, eu estou enxergando, mas é como se tivessem árvores andando, tudo embaçado ali, ó. É mais ou menos eu e você, quando a gente, no meu caso, quando eu chego perto assim, eu não enxergo nada, está tudo embaçado. E era isso que o cego falou: olha, voltei, estou enxergando, beleza, mas está mais ou menos. E aí depois ele é curado por completo e ele diz: olha, agora eu estou enxergando, meus olhos podem ver tudo perfeitamente. Os primeiros capítulos de Marcos, de 1 a 8, até esse momento, mostravam um Jesus que era tido como o rei, o libertador, aquele que veio libertar o povo de Israel, que era dado para os judeus como aquele que faria com que Roma se colocasse aos pés do Messias, que eles iam voltar a ter dinheiro, credibilidade, a nacionalidade judaica ia estar lá em cima. E aí Jesus vai se apresentando dessa forma: olha, é um Deus que cura, que faz maravilhas, dizendo: olha, eu sou o Filho do Homem, apontado lá em Isaías e apontado também em Daniel 7. Eu sou aquele Filho do Homem cujo pai, sentado no trono, vê o filho e fala: olha, vem para cá, porque você vai ser glorificado e todos vão, portanto, se prostrar, e o meu reino será dado a vós. Então Jesus, nos primeiros capítulos de Marcos, de 1 a 8, é apresentado como esse Messias, ele dizendo: olha, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. E Pedro diz: olha, Jesus pergunta: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Ele fala: um é João Batista, outro é Elias, mas e vocês? Pedro fala: olha, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí isso traz nos discípulos: olha, nós conseguimos enxergar que Jesus realmente é o Messias enviado, ele é o nosso libertador. Desses primeiros capítulos mostra esse Jesus rei, né? E a partir do capítulo 8 em diante, as coisas se invertem. Mostra agora um Jesus que é servo, que tem que morrer, que tem que ir para a cruz, que aparentemente é um Deus ou é um Cristo fraco, porque como é um Filho de Deus que morre, mas Jesus diz: é necessário que eu morra. E aí os discípulos vão começar, portanto, os discípulos vão começar, portanto, a enxergar de uma nova forma, de uma nova perspectiva, desse Cristo que se mostra servo. E depois desse momento, onde ele se revela dizendo: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue pelos religiosos, eu vou ser entregue aos romanos, aos gentios, e eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A partir desse capítulo 8 até o final, esses discípulos de Jesus vão entendendo o que é ser Filho de Deus, o que é a graça, essa graça que não importa o que façamos, nunca conseguiríamos sermos declarados salvos, mas ele vem com o seu grande amor e diz: olha, eu morri por mim e por você, e eu dou a minha graça, um favor imerecido.
E eu quero que você me obedeça. Estudamos isso também. Que muitas pessoas obedecem esse Cristo esperando algo em troca. A salvação, o céu, não, eu quero, vou te obedecer, mas eu tenho que ir para o céu. Ou eu vou te obedecer, mas olha, até certo ponto. E muitos voltaram para trás. Mas a graça é para todos aqueles que dizem: olha, eu não valho nada. A minha vida é nada. E aí você começa a obedecer, e não uma obediência desobediente, quando é o medo, né? O pavor, quando eu quero algo em troca da minha religiosidade. Se eu não fizer isso, Deus vai me castigar, Ele vai me trazer uma doença. Não. Nós o obedecemos de todo o coração. Essa deve ser a nossa obediência. Ele deseja de todo o coração, não para recebermos nada em troca. E aí ele, portanto, vai continuar então falando aos seus discípulos, logo após esses fatos do Marcos capítulo 8 que eu acabo de relatar. Marcos capítulo 8, versículos 34 a 36 e o 9, somente o verso 1 vai ser projetado, e depois você pode abrir a sua Bíblia para acompanhando a mensagem. Diz assim: então, depois que Jesus fala da realidade de morte, do que ia acontecer, de ter falado com Pedro, curado o cego, depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Marcos 9, capítulo 1 diz assim: Jesus prosseguiu e disse: eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. Senhor, fala nos nossos corações, que o Teu Espírito, ó Pai, possa nos tocar, que possamos, ó Deus, enxergar aquilo que não tínhamos visto antes, ou que possamos relembrar e aquilo entrar no nosso coração e vivermos esse Evangelho que o Senhor nos manda viver. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pense agora, ou imagine, em uma caminhada com Jesus, esperando que seus problemas fossem resolvidos. Muitos daqueles que andavam com Jesus estavam nisso. Olha, está lá aquele que cura, que liberta. Está lá aquele que multiplica pães e peixes. Está lá aquele que tem toda a autoridade. Quando vai lá na sinagoga, as pessoas falam: nossa, esse tem toda a autoridade. Está lá aquele que perdoa pecados. Mas muitos nessas caminhadas aí, andando com Jesus, queriam apenas a resolução dos seus problemas, do aqui e no agora. Jesus era para ele um curandeiro, Jesus era para eles uma pessoa, um filósofo que ensinava suas sabedorias, que gostavam de ouvir, mas ficava simplesmente nisso. Só que na metade desse caminho, o grande problema a se resolver não é o seu particular nesse mundo. As pessoas começaram a ver: olha, esse Jesus está fazendo tudo isso, mas ele não está pensando somente no seu particular, nas suas dificuldades. Ele veio para isso, mas o fator principal não é esse. Ele veio para se mostrar como o Filho de Deus, como o Salvador. E aí ele veio trazer, portanto, uma nova visão para aqueles que o seguiam.
E nessa nova visão, Jesus convida a viver na perspectiva dele. Olha, eu sou um Deus que cura, eu sou um Deus que faz milagres e maravilhas, mas venha viver na minha perspectiva, na minha visão. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais aquele que vai resolver as suas dívidas. Eu sou muito mais aquele que vai curar a sua vida, a sua saúde. Eu sou muito mais aquele que vai com que a sua família seja transformada. Eu vou muito mais além disso. E aí Jesus convida a esses homens, a esses discípulos, convida ao Bruno, convida a Cris, convida a Célia, a dizer: olha, venha viver e enxergar como é viver no reino de Deus, viver na graça de Deus, viver na minha graça. E ele fala: olha, é preciso uma entrega, uma submissão, é preciso morte. Da morte vai se ter vida. E aí você consegue enxergar a perspectiva da cruz. E agora os discípulos, com a visão mais clara, saindo daquela visão turva, eles conseguem e começam a enxergar esse Jesus, que vai se mostrando cada vez mais sério. Um Jesus mostrando que a sua realidade não era para esse mundo, não era para libertar o povo judeu do mal romano, não era para fazer o povo judeu ser cabeça entre aquelas nações vizinhas, mas ele começa a se mostrar um Deus que se fez carne através de Cristo Jesus, que andou como um jumentinho e que morre, e morre através da cruz. A morte que trazia naquela época a maior vergonha para um homem, para um ser humano. E aqueles indivíduos começam então a enxergar esse Jesus, o Messias servo, que irá morrer. E além de morrer, ele convida a fazer o mesmo. Olha, eu vou morrer, mas eu te convido a fazer a mesma coisa, a morrer. Imagine essa visão desses discípulos, sabendo: olha, muita coisa vai acontecer. E o medo deles: será que eu vou morrer realmente de fato, vou ser perseguido? Mas Jesus está falando aqui de uma outra morte, de um outro tipo de morte. E ele convida então a carregar também a cruz. E aí eu te faço uma pergunta hoje, agora: qual é o evangelho que você está vivendo? Ou que você tem vivido? É aquele evangelho de checklist. Checklist é muito bom, né? O que eu fiz hoje? Tem tal coisa, tal compromisso, venci, está aqui, ótimo, consegui fazer tudo o que eu precisava. Alguns vivem esse evangelho do checklist, né? Hoje eu cometi menos pecado, hoje eu falei menos coisa errada, hoje, então, ó, tá aqui, pronto, agora eu estou nota 1000. E Jesus não nos manda viver um evangelho de checklist. Ó, tá aqui Deus, tá aqui tudo certinho, tá aqui, então, ó, hoje foi nota 1000. Ele não te convida para isso. Isso acontece num processo de santificação. Mas ele não está lá: hoje a tia Amparo chegou lá no tio Eri e falou assim: hoje eu não vou fazer almoço, porque você falou tal coisa comigo, então ó, Eri, ó, você está sem almoço. Já pensou? Se Deus fosse dessa mesma forma? Hoje não, hoje aqui eu vou mandar aqui mais trabalho para o Romil, se ele reclamou demais, vou falar para o chefe dele fazer tal coisa. Não. O evangelho de Cristo Jesus não é disso, fiz isso ou deixei de fazer aquilo. É muito além disso, muito além disso. Ou então é aquele: olha, cumpri a minha obrigação, levantei a mãozinha, vou na igreja todo domingo, quando tem um culto dos lares, culto de oração, estou lá, leio minha Bíblia todos os dias, então pronto, já que eu faço isso, estou cumprindo esse ritual,
ufa, se eu morrer aqui, dar um ataque do coração, se eu ficar doente, assim eu posso ficar tranquilo, porque eu vou para o céu, não vou para o inferno. E aí acaba que o céu e o inferno não é o verdadeiro evangelho. Você não aceita Jesus para a questão, já falei isso muitas vezes, né? Se for só para ir para o céu, meu irmão, então uma coisa está errada aí. Você está indo é por medo, não é por Jesus não. Qual que é a perspectiva de Paulo? O que ele fala? Olha, muito bom seria se eu tivesse aonde? Com Cristo, é ou não é? Todo mundo quer ir para o céu. Mas na perspectiva de Cristo Jesus, o que o apóstolo Paulo fala? Mas tem muito a fazer. Porque a vida de um seguidor de Jesus de Nazaré não é agora, se eu morrer eu vou para o céu, ou se eu não aceitá-lo eu vou para o inferno. Mas eu preciso cumprir e obedecer, fazer a vontade de Cristo Jesus no seu reino aqui até que Ele me chame. E o céu é a cereja do bolo. E quando a gente vive isso, a gente não fica temeroso. Já viu aquelas pessoas que morrem de medo de morrer? E se eu morrer, para onde que eu vou? Será que eu vou para o céu mesmo? Será que eu vou para o inferno? Então quando você entende isso, que o aceitar a Cristo é ser governado por Ele, viver de acordo com o que Ele vive, na expectativa do reino, você olha para o céu e fala, nossa, tão bom quando eu vou chegar lá, mas eu tenho tanto a fazer aqui. E aí a sua vida não é mais, né, o seu evangelho de ir para o céu ou o medo de ir para o inferno. A sua vida é viver o evangelho do reino de Jesus Cristo. Ou de repente você se reconhece com a vista de Cristo, que seguir a Cristo vai muito além de cumprir tabela neste mundo para receber no céu, ou muitos na terra e no céu. Tem alguém muitas pessoas que é assim, eu quero receber, já que eu aceitei Jesus, eu quero aqui na terra tudo bom e do melhor, e o céu também. Mas da perspectiva do reino é viver e fazer a tua vontade. E ele diz, olha, não vai deixar de faltar nada para a sua vida, porque eu sou o dono do ouro da prata, eu não deixo os passarinhos, nem os lírios, está tudo bonitinho. Então, meu irmão, é isso que a gente precisa, e Ele nos dá pela sua graça, pela tua misericórdia. Alguns ganham mais, podemos dizer assim, na questão material, outros menos, mas o importante é estar ligado em Cristo e sermos gratos. Nada daquilo que entra na minha conta bancária ou deixe de entrar vai mudar aquilo que eu penso a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo e minha conduta aqui. Aí eu vou vivendo na visão, na perspectiva do reino de Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós vamos aprender com esses textos, com esses versículos, é que Jesus nos surpreende em sua graça com uma nova identidade. Você vai ganhar uma nova identidade em Cristo Jesus. A gente precisa da identidade para tudo, né? Hoje o CPF para tudo. E Cristo vai nos dar uma nova identidade. Olha o que ele diz: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, sua identidade agora não vai poder ser aquele que espera algo de mim, que espera somente cura, que espera somente alimento ou qualquer outra expectativa terrena. Se você quer ser o meu seguidor, a sua identidade agora tem que ser desse seguidor que nega a si mesmo. E aí o bicho pega, porque negar a si mesmo é difícil, porque toda hora a gente quer fazer, Senhor, seja feita a minha vontade, na terra como no céu. Mas Deus diz, olha, é que seja feita, ou Cristo, né, a vontade do meu Pai, assim na terra como no céu.
E Jesus está pedindo: olha, os meus seguidores têm que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e seguir, deixar que o seu eu morra, deixar que as suas decisões sejam feitas no caminho de Jesus, na vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em tudo. E Jesus então vai mostrando para esses discípulos, para aqueles seus seguidores e a nós, que olha, é preciso cruz. E cruz é lugar de morte. Para Jesus, a cruz foi a morte que nos garantiu a graça, a salvação. Para nós, a cruz é seguir o caminho de Jesus. Não a cruz para salvação, ninguém aqui precisa morrer numa cruz, porque ele já o fez, mas na cruz da morte do seu eu, de negar a si mesmo. Essa morte vicária, de substituição. E aí, o perder para ganhar, o morrer para viver. Jesus vai fazendo esses contrapontos. Essa morte que era só dele, mas ele nos chama, portanto, para uma cruz e uma morte. A morte do nosso ego. E Adão, esse primeiro homem, Adão foi o quê? Olha, eu quero viver para mim mesmo, eu quero viver longe de Deus. Adão, você pode comer de tudo, menos desse fruto. Se você comer, você vai morrer. E o que ele faz? Decide viver para o seu ego. E aí Jesus fala: olha, você precisa morrer essa identidade de Adão e renascer uma nova identidade em Cristo Jesus, da morte do ego. Morrer um Adão e nascer uma nova identidade em Cristo Jesus. E Jesus vai dizendo, né? Quem quiser segui-lo deve fazer morrer o seu ego para nascer uma nova identidade. Mas qual identidade seria essa? De um fariseu, de um religioso, de um escriba? A identidade do moral? Tem que ser dessa forma, desse jeito, tal. E se escorregar, tá, tchau de você, que você vai ser aniquilado. A nova identidade em Cristo Jesus é uma identidade onde Ele é a nossa força e Ele é a nossa inspiração, é aquele que deve ser seguido. Então nós não estamos na base de uma doutrina batista que vai ir acima do próprio Evangelho. Não, o Evangelho em primeiro lugar. Nossas doutrinas são extremamente importantes, literalmente fazem parte da nossa identidade como batista. Mas se ela estiver maior que as Escrituras, está errado. Então Jesus então nos convida para essa nova identidade. E qual seria essa nova identidade? Jesus nos surpreende com essa nova identidade de mortificação. E olha o que ele diz: se tentasse apegar a sua vida, às suas vontades, ao seu eu, aos seus sonhos, primeiro eu, primeiro a minha realidade, primeiro tudo aquilo que eu preciso. Se tentasse apegar a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Ele está dizendo: olha, se você fizer seu eu morrer e deixar guiado pelo meu espírito, pela minha vontade, se você compreendeu essa visão, você vai morrer, mas você vai renascer com uma nova identidade humana. Morrer para nascer.
E aí você vai poder, portanto, nessa mortificação, viver na vontade do Pai, na obediência de coração, na vida onde a sua vida está vivenciada e guiada pelo Espírito Santo. E quando Jesus, vai dizer, olha, você precisa morrer, ele não está falando literalmente, olha, não. Morra das suas vontades e viva essa nova identidade em Cristo Jesus. Ele vai mudando as nossas rotas, ele vai mudando ali o nosso cenário. Aquilo que antes nos agradava, aquilo que antes nos chamava, agora não tem mais a mesma força. E a gente consegue enxergar um outro caminho bem mais prazeroso, mas um caminho também que vai trazer muitas questões que podem nos levar a sofrer pela força do Evangelho. Mas ele diz, olha, é preciso, vai valer a pena. E essa morte, portanto, nos leva à liberdade do Evangelho. Uma morte que nos faz viver, portanto, uma nova humanidade no reino de Deus. Só que isso vai custar perda, cruz e morte. Perder vai fazer que depois em Cristo nós ganhemos. Morrer vai fazer com que possamos viver. E nós vamos poder contemplar essa nova identidade em Cristo Jesus, que essa graça nos contempla. E por último, Jesus nos surpreende com essa graça, com uma nova identidade, para viver o reino de Deus com grande poder. Não é qualquer reino de Deus, é um reino com grande poder. Nós somos súditos desse reino, que diz, eu lhes digo a verdade, Jesus dizendo, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. Ele não estava falando aqui, mas espera aí, como é que eles não vão morrer, mas vão ver esse reino chegar? Mas o reino não é quando Jesus voltar, que negócio é esse? Jesus está mostrando a eles e a nós, nessa perspectiva, nessa visão do reino, dizendo o seguinte, olha, vocês que entenderam o que é carregar a cruz, vocês que entenderam a minha morte, a minha ressurreição, a graça, como viver, vocês vão poder experimentar esse reino que virá, o reinado de Deus através de Cristo Jesus, vindo com grande poder. A morte do Cristo veio com grande poder, a sua ressurreição veio com grande poder. Aquilo que ele fez com a igreja do primeiro século e até os nossos dias de hoje é com grande poder. E ele virá com grande poder. E nós podemos contemplar esse reino, esse grande reino com poder. Isso nos faz e nos fortalece a vivermos na graça dele, a vivermos na sua liberdade, a vivermos com esse olhar, dizendo, Senhor, eis-me aqui, ensina-me, guia-me. Quando Jesus morre, ele diz, olha, está consumado. E aí inaugura esse reino, esse reinado. Um Cristo que venceu a morte, que até então todo mundo nascia e morria. Alguns foram ressuscitados, mas morria de novo. E aí Jesus é o primeiro dos seus irmãos a morrer e ressuscitar, e estar com o Pai, e nos apontando, olha, essa vai ser a sua vida, quando você viver na minha perspectiva, quando você entender a graça,
E aí você vai poder então estar comigo, com o meu Pai, na glória. E esse reino de grande poder, o reino dos que seguem, dos que perdem, dos que morrem, é um reino de vivência no poder de Deus. Tenho certeza que você tem vivido no poder de Deus. Muitas coisas estão acontecendo com você, mas você pode dizer: olha, se eu estou aqui, é pela graça, porque Ele tem me sustentado, porque eu posso ver esse tão grande poder que é o reino de Deus, que é um reino que faz morrer o nosso eu e vivermos para Ele, nesse reinado. E aí, portanto, Jesus nos convida: pegue a sua cruz, receba essa nova identidade, reflita nessa vida de Cristo Jesus, de como Ele andou, daquilo que Ele fez, viva na perspectiva dEle, viva na sua graça, porque esse Cristo lhe deu uma nova vida no reinado de Deus. E aí no seu dia a dia, quando você entende isso, você sabe que a sua vida é guiada para ser um seguidor de Jesus, para andar nesse reino. E aí a sua vida vai ter um novo motivo, uma nova visão, onde o Deus, o Cristo servo, vai ser um espelho para você. E aí você vai deixar de olhar para muitas coisas e vai dizer: olha, isso aqui é importante, mas não é maior do que a minha vida ao lado de Cristo Jesus. E aí a sua vida aqui vai ser prazerosa, cumprindo o Evangelho de Cristo Jesus no seu reino. E a morte para você vai ser uma passagem, um segmento desse reino que começou aqui na sua vida, com imperfeições, mas você sendo transformado, santificado dia após dia, até que você será glorificado e será perfeito diante de Deus, de Cristo e do Espírito Santo na glória. Isso é graça, isso é amor, isso é liberdade. E que eu e você possamos viver nessa perspectiva da cruz, de morrermos a cada dia e vivermos de acordo com a Tua vontade. Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos convida a levarmos a nossa cruz, a morrermos, ó Deus, dia após dia para as nossas vontades. Ó Senhor, nos ajude a enxergar o mundo na Tua perspectiva, nessa perspectiva do Filho, ó Pai, do reino de Deus, onde nós não estamos aqui para cumprir tabela, para fazer checklist, simplesmente, ó Deus, para ir para o céu, mas nós estamos aqui para fazer a vontade, ó Deus, a Tua vontade, te glorificar, te exaltar. E aí poderemos, como Paulo dizer: olha, eu almejo o céu, mas há muito o que fazer. E até o momento quando o Senhor me chamar, eu quero viver no Teu reino, na Tua vontade, e depois estar ao Teu lado, junto com Cristo e outro dos meus irmãos que entenderam o chamado da graça, a perspectiva desse Rei e servo, desse Cristo que nos convida a morrer. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.